Muito bem, estamos de volta com a nossa aula no Seminário Bet Shalom, aula 10, 11 e 12, módulo 3, Eclesiologia Neotestamentária. Eu vou abrir aqui o chat primeiro, vou fazer para vocês um resuminho aqui do que nós já fizemos até agora. Só fecha aqui um pouquinho, só um pouquinho. Ok, vamos lá. Olha, nós já estudamos, só para dar um parecer a vocês, introdução à teologia. A gente estudou aí algumas teologias, algumas hereges, outras que são bíblicas, para que o aluno tivesse uma compreensão melhor do que seja a teologia. Porque falar em teologia por teologia é muito vago. Agora tem que ter cuidado com as teologias, né, que estão por aí. Depois, a gente estudou bibliografia. Desculpa, bibliologia. E nós entendemos como é que a Bíblia foi confeccionada, as línguas que foi escrita. A gente entendeu o material da Bíblia, de onde ela veio, para onde ela foi, os códices, né? Os copistas, os amanuenses, os céfers. Então, foi uma jornada muito boa. E bom que vocês têm isso apostilado, têm isso gravado, vocês podem voltar, rever esses pontos aí. Depois, a gente estudou o Antigo Testamento. Note que nós não falamos velho. O Velho Testamento foi uma palavra pejorativa que o Marcião jogou no primeiro século para destituir, né, o Testamento. Então, a gente estudou o Antigo Testamento, estudamos assim alguns acontecimentos que foram assim latentes, né, alguns destaques importantes para entender o trajeto do Antigo Testamento. Ele não foi cronológico, mas tivemos uma cosmovisão do Antigo. Aí estudamos o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, da mesma forma, a gente trabalhou a questão da composição, a autoria, né? As datas em que foram escritos os livros, os assuntos, assim como fizemos também no Antigo Testamento. E aí a gente fechou o primeiro módulo. Aí nós tivemos aí várias aulas, né? Na verdade, 12, 24, 36, 48 aulas aí. São aí 48 vídeos, né, de gravação, de aula, de trabalho, fora os painéis que vocês fizeram também e as provas. Aí nós começamos o nosso módulo 2 com a história de Israel, que é muito importante a gente entender a base da nossa fé, que ela provém de Israel, né? O conceito judaico e o conceito cristão. Então, a história de Israel para nós, uma base sólida para entender o que vai acontecer no Novo Testamento. Aí nós tivemos também o helenismo. O helenismo foi uma matéria que vai nos ajudar a entender o porquê o Evangelho se aproxima tanto da cultura grega, quando, na verdade, o Evangelho explica a cultura grega, né? E para evitar também que os acadêmicos não fiquem dizendo que a nossa fé é baseada em mitologia. Só foi uma ferramenta que nós usamos. Nessa matéria, a gente aprendeu que a teologia é superior à mitologia grega, porque a mitologia grega é a divagação da cabeça de homens, e a teologia é uma expressão da natureza de Deus. Aí, nós estudamos a história eclesiástica. A gente entrou em alguns assuntos interessantes da história eclesiástica para que o aluno tivesse uma cronologia, essa que é a palavra, cronologia, do que aconteceu com a igreja até os dias de hoje. A gente estudou os apostólicos, estudamos os patrísticos, escriturísticos, reforma, avivamento, né? E avivalístico também, é o período, né? Período avivalístico, né? Período missiológico e pentecostal. Foram 7 áreas que a gente analisou na história eclesiástica. Nós não entramos para saber quem foi papa, quem não foi papa, as encíclicas, porque não era nossa linha. Nossa linha era a igreja em si, e há muita coisa que foi desviada aí no caminho pela chamada igreja oficial. Aí nós estudamos a história dos avivamentos, porque aí a gente completou essa série dando ao aluno um parecer mais conclusivo de tudo que Deus realizou para chegar nesse ponto do avivamento. Note que ele não veio antes, né? Ele veio depois que Deus restaurou todas as coisas. E aí nós terminamos
o nosso segundo módulo. Parabéns a todos que chegaram até aí. E aí, começamos, então, Eclesiologia Neotestamentária, que é essa que estamos fazendo agora, que termina hoje, testamentária, né? Nessa matéria, a gente está analisando estritamente como era o comportamento da igreja primitiva, como é que ela se comportava, como ela se organizava, como ela atendia a sociedade. Agora, hoje termina a matéria, vamos ter uma pausa e depois os painéis, e aí vamos ter a próxima, que vai ser Eclesiologia Fundamental. Por que fundamental, professor? Porque essa matéria ela vai trazer para nós a compreensão sobre dons e ministérios. Nós vamos entender o que é dons, o que são frutos, o que é ministério, a sua operação na igreja local, a sua organização na igreja local, como que Deus encaixa perfeitamente esses ministérios, esses dons, para o equipamento da igreja, segundo Efésios capítulo 4. Deu uma pausa aqui no vídeo. Será que vocês estão no ar ainda? Estão no ar? Alô? Oi? Voltou aí? Voltou aí? Pode continuar? Voltou. Beleza. É um sinal assim que às vezes não entendo o som do ambiente, está ruim. Bom, aí depois que nós fizemos a eclesiologia fundamental, como eu acabei de explicar, os dons e ministérios, nós vamos fazer exegese, hermenêutica, homilética e ética. Essa matéria, ela vai dar ao pregador, à pregadora, bases como conhecer uma palavra. Eu vou dar para vocês um dicionário em grego léxico, para vocês montarem a mensagem, como pegar um texto, como trabalhar o texto, o contexto, o que é interpretação imediata, o que é interpretação remota, o que é interpretação figurativa. Vamos trabalhar na homilética a forma de você se portar, se apresentar. Na ética, coisas que nós, como obreiros, precisamos evitar de fazer. Tudo isso para melhorar a capacidade de execução do seu ministério, né? E aí, a gente vai encerrar com missiologia. Missiologia trazendo para vocês uma cosmovisão do que, como estão as missões no mundo hoje, como identificar algumas causas missionárias e até mesmo um balanço aí da cidade onde vocês vivem, na região que vocês vivem. Então, nós estamos terminando esse curso agora, né? Com todas essas matérias já feitas, né, gente? Quando eu olho isso aqui, eu falo, nós conseguimos chegar até aqui, foi uma grande caminhada. E eu tenho certeza que vocês já assimilaram muita coisa dessas matérias, ok? Posso tirar aqui o chat? Vocês estão vendo o chat aí? O chat está aí, não? Não, né? Pode tirar, por favor. Pode tirar? Muito bem. Ok. Jaqueline, Deus abençoe. Está aí substituindo a professora Sara, né? Isso, Sara precisou sair bem rapidinho, mas já ela volta. Ela falou assim, volta logo após os comerciais. Então, ela continua na audiência. Amém. Foi sem graça, ninguém riu, tô gay. Ok, vamos tocar. A gente vai fazer agora a nossa provinha. Ela tá fácil, tá boa. E porque o que eu vou falar daqui para frente não está na matéria, né? Então a gente vai trabalhar a nossa provinha. Pode ser, Jaqueline? Pode. Não tem, não. Na prova não tem nada. Aí foi. Não deu nem tempo de perguntar. Não, toda vez ele não faz falar primeiro. Jaqueline, eu preciso de um minuto só. Para sair aqui um pouquinho, só um minuto, tá? Posso distribuir a prova? Pode. Me dá um minutinho só, já volto.
Não, já enviaram, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora não pode conversar, não, vice. Agora é hora de se concentrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui a prova para nós. Ok. Tá fácil demais, até meu filho de 13 anos faz. Tranquilo. Ok. Vamos lá. Questão número 1. Oi, diga. Alguém falou? Não, pode continuar, pastor. Ok, beleza. A hierarquia neotestamentária se constitui de o quê? A hierarquia neotestamentária. A hierarquia que eu ensinei aqui da igreja primitiva, não a de hoje, aqui da igreja e tal. A que está na apostila. A, pastores, missionários, evangelistas, que aparece lá no estudo, na igreja primitiva, a hierarquia. B, diácono, presbíteros e apóstolos. Ou C, professores, mestres e doutores. A hierarquia. Hierarquia neotestamentária. Se você acha que é o A, coloca um A, pastores, missionários e evangelistas. Se você acha que é um B, coloca um B, que é diácono, presbítero e apóstolo. Se você acha que é a C, coloca um C, para professores, mestres e doutores. Número 2. Quais as funções apostólicas? Veja que tem um versículo bíblico, a gente estudou ele, né? E agora, só em falar assim, você já pegou aí. Quais são as funções apostólicas? A. Dirigentes, mensageiros, exortadores e apoiadores. B. Conselheiros, ministérios, cooperadores, auxiliares. C. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está bem clara aí essa resposta aí, tá? As funções apostólicas. Eu vou até te ajudar. Efésios 4:11. Pronto, não vou falar mais nada agora. Terceira pergunta. Qual era a operação centrípeta? Que é o que vem de fora para dentro, tá? Centrípeta da eclesiologia. Seria A, pecadores, discípulos, neófitos, líderes, missionários? Essa pergunta eu fui no quadro, sabe? Aquela vez eu fui no quadro. Né? Ok. B, apóstolos, presbíteros, evangelistas, diáconos. Aí repetiu, né? Evangelista, aí tá errado, é um só. Então, qual que é a operação centrípeta? O que vem de dentro, de fora, desculpa. O que vem de fora para o núcleo, para dentro. Seria o quê? Se você acha que é o A, coloca 3A. Pecadores, discípulos, neófitos, líderes, missionários. Você acha que é o B? Apóstolos, presbíteros, evangelistas, diáconos. Você coloca. Agora, a próxima pergunta é o contrário, tá? A resposta, vou te avisar, o que você respondeu aí, na 3, na 4 é o contrário. Qual era a operação centrífuga da eclesiologia? Agora já é o contrário. O que vai do centro para fora. Qual é a operação centrífuga? A. Era pecadores, discípulos, neófitos, líderes, missionários? Ou B. Eram os apóstolos, presbíteros, evangelistas e diáconos?
Então, a operação centrífuga da eclesiologia. De dentro para fora. Ok? Agora, a última. O termo eclesia significa o quê? A. Chamados para fora. B. Chamados para as missões. C. Chamados para pastores. O termo eclesia significa A. Chamados para fora. B. Chamados para missões. C. Chamados para pastores. Ok? Aleluia. Vocês caíram? Cadê vocês? Amor, quer pegar meu celular? Vem pegar aqui. Eu fiz 2 corridas curtas hoje. É, isso. Aham. Ufa. Tá bom então, meu amor. Ainda bem, graças a Deus, né? Oi. Isso aí foi golpe, viu? Pastor Eliseu, Oi. tinha caído. Algumas pessoas já fizeram a prova, já entregaram, mas outras ainda estão fazendo. Olha, isso foi um golpe, né? Um golpe. Deu um apagão. Isso foi um golpe. Foi. Igual a eleição. Na hora de contar os votos, apagaram a luz e voltou. Só por Deus, hein? É a vontade de se brinco. Vocês estão conversando demais na prova, hein? Vocês estão conversando demais na prova aí. Ou o pastor Eliseu está só de olho na conversa, amigo. Vocês estão conversando muito aí na prova. É coletiva, é? É coletiva? Oxi. A prova não é coletiva, não é, professor? Individual, rapaz. Individual. Olha. Professor, eu só quero trabalhar, então, não quer nada mais. Ô, Valdo. Saudade de tu, meu querido. Tá bom? Eu também, eu também. Eita, Glória. Sua vai me embora, lá na casa. Hã? Eu não entendi, não. Ele está chamando para ir comer um bode assado na Ah, brasa. não pastor. faça isso, não, rapaz. Não, só fala comigo. Aqui não tem, não. Bom, bora pra aula, bora? Vamos. Ok, bora. Tem Vamos... algumas pessoas. Ô, pastor, tem várias pessoas ainda fazendo a prova. Eu não acredito. Tá fácil demais.
Não Acertasse nenhuma, testamentária. Jaqueline? E Jaqueline? Oi, Não acertasse nenhuma? eu Acertou tudo? não garanto, não. A minha hoje não. Olha, já acabou aí, eu posso comentar a prova? Não, acabou não. Ainda tem gente fazendo, pastor. Professora, Já acabou, Elisa? Já acabou, Elisa? Elisa ainda está batendo cabeça, pastor. só quem terminou foi ele. Só quem terminou foi Kennedy, pastor. Oxi, mas tá fácil. Juquinha também. Juquinha. Eu também. Eu me lembrei daquela bola. O bom é que se a pessoa errar a 3 e a 4 já era, né? Pelo Pois menos é. isso. A 3 e a 4 é a alma dessa matéria. É a alma dessa matéria. Eu estava olhando mesmo aqui. Tá muito fácil de entender. O que é que entra o que é que entra para a igreja e o que sai da igreja? É muito fácil. Glória a Deus. Eita, professor, o senhor dizendo que é fácil, é não, professor. Ah, rapaz, vocês são uma turma muito boa, viu? A turma de vocês é muito boa. Eu vi a nota aí, as notas são Ô, boas. professor, o senhor quer ler a questão 3? A questão, Eu deixo vocês pegarem, não. a questão 3? 3 e 4. Já foi. Sim. O que é que, ó, a ação centrípeta da igreja, o que é que vem de fora para dentro? Quando você falar, eu vou responder, porque está muito na cara. E depois, o que a igreja exporta depois? O que ela exporta depois? O que ela manda depois para a sociedade? Como é que a pessoa vem e como é que a pessoa vai? Pronto, agora eu respondi. Agora eu achei. Como é que a pessoa vem? Centrípeto. Como que a pessoa vai? Então, agora o pessoal centrípeta é o que vem de fora para dentro. E a outra ao contrário. É isso aí. É o que vem de fora para dentro. Mas o intuito é ir de dentro para fora diferente, né? Se continuar do mesmo jeito, está errado. É isso aí. É isso aí. Ó, o que foi que Jesus falou? Atrairei todos a mim, não é isso que está escrito lá? Atrairei centrípeto. Olha só, ele fala assim, ó, atrairei todos a mim, centrípeto. E vos nomearei para que vades e deis fruto, centrífugo. É isso. São dois grupos distintos. Eu acho que é, Elisa. Não passa o nome, não foi? Foi um dos primeiros a entregar. Embora. Calma, professor, tá? O pessoal tá já terminando. 2 minutinhos para quem tá terminando, né? Tem uma aqui que não assinou, não. Tem. É assim que fica, cara. É mais também, se você tá lá passando. Pronto. Vem cá, Kennedy, dizer que eu não sei dizer isso, não. Kennedy tem uma definição
para essa questão, professor. Aquilo que é centímetro é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou centímetro. Ah, rapaz, aí só complica aqui ainda. Eu ficava na. Estou só recolhendo aqui, professor, para a gente começar, viu? Pastor, pode começar a aula. Gente, Pode. ó, ele vai começar a aula. Quem chegou agora, pegou a prova agora, aí vai fazendo enquanto ele começa a aula, para a gente não demorar. É porque algumas pessoas chegaram atrasadas. Aí pegaram agora a prova, viu? Tá, bora lá. Bora lá, então. Pode começar. Ok, voltando aqui para a apostila agora. A página da aula disciplina 9, aula 10, a parte 1. A gente vai continuar, então, aí com a eclesiologia neotestamentária, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais a tela para nós. Eita, foi muito agora. Ok. A figura da igreja, a comunhão da casa, associada à comunhão da casa. Vamos ler aqui um pouquinho. Tem uma conotação de agregação familiar. E isso também é igreja. Jesus chama o Pai, une a igreja e chama de morada, o habitar de Deus entre o seu povo. Jesus respondeu, disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Jesus trabalhou essa ideia para distanciar-se do sistema de castas e classes romanas. Interessante isso, gente. Também a figura do Deus lá no Olimpo e o povo lá embaixo. Essa ideia foi rebatida pela ênfase da cristã do Emanuel, Deus conosco. Não foi fácil essa transição, pois Roma operava em sistema de cultos no lares. Jacobelo afirma que tanto as fontes literárias quanto as arqueológicas mostram que lares estavam bastante presentes no dia a dia dos romanos. Seu culto desempenhava papel primordial, pois desde os ritos do período arcaico, os lares representavam a proteção e a continuidade da família. Eu não sei se eu falei para vocês uma vez isso, mas os lares, a palavra lar, é um deus romano, por isso que fala lá. Tudo bem, você não precisa parar de falar agora meu lar, meu lar, meu lar. Mas o lar, a palavra lar, ela é latina e representava um deus romano, ou dos lares. Lembra gente, que nós falamos lareira? O que é a lareira? A lareira era um local no lar que era um altar de sacrifício. Sabia disso? As lareiras. Então, mas Roma tinha, tanto Roma, né, como os outros povos, tinha assim a divindade lá em cima e o povo aqui embaixo. O evangelho vem e fala, Emanuel, Deus conosco. Agora, Deus pode se juntar conosco. Você imagina, gente, hoje é muito fácil falar assim, fulano está cheio do Espírito Santo, né? Hoje é comum falar e nós entendemos isso. Mas se coloca no lugar deles, no primeiro século, falar, fulano está cheio, Deus está nele. Como é que Deus está nele? Não, inadmissível. Deus é divindade, é lá em cima. Nós somos réis mortais. Como é que Deus está nele? Por isso que o pessoal prendeu Jesus também. Ele dizia assim, ó, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ah, os caras queriam morrer de raiva, queriam matar ele de raiva, porque falava isso. Mas o Evangelho quebrou essa hegemonia, né? Desculpa, hegemonia não, essa separação, né? Um Deus distante do ser humano. Agora, Deus habitaria conosco. Essa foi a mensagem da igreja, nos lares, para mudar esse aspecto. Muito interessante isso aí. É bom a gente entender bem essa dinâmica da igreja.
A parte 2, o ponto da comunhão era essencial. Paulo escreve aos irmãos de Corinto e na sua fala deixa entender que a igreja, sim, possuía um lugar reservado para congregar. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí 1 Coríntios 11, 20. Então, ele está dando uma ideia de lugar. Note a expressão em um só lugar. Esta linha de afirmação nos leva a entender que a eclesiologia proposta era centralizada em grupo macro, o grande ajuntamento, e também em grupos mini, o da casa. Eu queria estar em casa hoje para ir no quadro para escrever para vocês, né? Então, o macro, o ajuntamento, e o mini, as casas. De certa forma, o fato de ter a reunião em um lugar nos traz a ideia de disciplina em um caminhar juntos. A igreja não era dispersa. Ela juntava para adorar e conhecer a Deus. Um fator preponderante era que Roma e demais civilizações, por ela influenciada, possuía um costume de reuniões pagãs em casas. Inclusive, a palavra lares era o nome de uma divindade romana. Eles tinham sacerdotes e sacerdotisas, faziam oferendas nas casas. A igreja nasceu sob este contexto cultural. E usou da mesma ferramenta, só que dessa vez plantando o reino de Deus. Veja que Jesus também, ele começou a plantar essa ideia bem antes. Vou pôr no chat aqui, ó. Jesus tinha 3 grupos distintos. Jesus, anote aí. Jesus, peraí, aqui, ó. Jesus possuía 3 grupos distintos. Escreva aí. Jesus possuía 3 grupos distintos. O microgrupo, o minigrupo e o macrogrupo. Macrogrupo. Então, são 3 grupos que Jesus possuía. Jesus tinha o minigrupo, o microgrupo, o microgrupo, o minigrupo e o macrogrupo. Quem era o microgrupo? O microgrupo de Jesus, microgrupo, era composto por... microgrupo era composto por Pedro, Tiago e João. Esse era o microgrupo de Jesus. Pode ver que várias vezes eles estão falando isso aí. Pedro, Tiago, João, esse é o microgrupo de Jesus. O minigrupo de Jesus, um pouquinho maior, eram os 12. Eu não vou escrever aqui o nome de todos, porque você já sabe quem são. Mateus, Felipe, Bartolomeu, Judas Iscariote, Judas, filho de Tadeu, filho de Alfeu, João, e vai por aí afora. Então, esse era o minigrupo, eram os 12. O macrogrupo de Jesus, eram os 70, o povo da multiplicação, etc. Muito importante isso aí. O macrogrupo era os 70, o povo da multiplicação também. Da multiplicação do vinho também. Era esse pessoal aí. Qual que é a ideia aí, pessoal? A ideia é que no minigrupo, no microgrupo, nós tenhamos os irmãos mais chegados. Aquelas pessoas com as quais você mais transmite, né? Confiançabilidade. O minigrupo seria lá um grupo maior da igreja. Você pode traduzir isso como grupo de jovens, um grupo de casais, um grupo de adultos, ou uma congregação, uma reunião de oração. E o macrogrupo seria a igreja em si, né? A igreja, o povo todo reunido. Então veja que Jesus já vinha trabalhando essa ideia. E depois a igreja vai assumir essa ideia também. Todo mundo escreveu? Eu posso sair daqui do chat? Quando eu escrevo aqui no chat, aparece aí para vocês, não é? Irmão. Poxa, ele estava aparecendo ali embaixo. Eu estava vendo daqui. Aí é. Apareceu aí para vocês?
Apareceu pequenininho, pastor. Tem como o senhor colocar ele? E agora? Agora tá... Ah, Eu não estou entendendo. Tem, pois é, eu sei que tem um botão que é para aparecer, né? e assim? Até para ser acho que é. Pronto, agora espera um pouquinho que o pessoal está terminando de notar. É aqui, ó. Fazendo prova. É aqui. É isso aí? Vou tirar a foto, vou colocar aqui no grupo, porque aí adianta. Pronto, bora lá, vamos terminar aqui. Vocês entenderam, né? Que tinha 3 grupos que Jesus lidava com eles, para dar ideia já do que veio fazer a igreja. Aí nós temos, vou continuar aqui, a comunhão como padrão e firmeza cristã. Uma das maiores primeiras perguntas que nos fazem é: onde você mora? Se temos um endereço, temos pés no chão e passamos confiança. Quem mora em uma casa possui direitos e deveres, né? Não se sabe se uma casa... Opa, parece que parou aqui de novo. Caiu aqui, será? Não, caiu não. Não, nós estamos ouvindo, viu? Ah, pronto, ok. Não se sabe se uma casa resistiu onde os seus moradores viviam a revelia. Quando as pessoas se comprometem a um lugar, a se encontrar, a congregar, manifesta seu sentido de ser e de pertencer. A Bíblia alerta para esse princípio de congregar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel e prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está em Hebreus 10, 25. Esse negócio do crente fica em casa, isso é para quem está doente. E mesmo doente pode ir para a igreja, Deus cura também na igreja também. Pode vir doente, Deus vai curar na igreja. É importante salientar que o próprio Senhor Jesus destaca a figura da casa ao mencionar termos aos cambistas do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Lucas 19, 45, 46. A comunhão como base de ensino. Uma herança judaica foi a cultura de estar em volta à palavra Senhor, ou Yahvé. Desde o costume desenvolvido por Daniel no cativeiro babilônico, depois transformado em liturgia na sinagoga. Os judeus ficavam em volta da palavra. A igreja assimilou aos pés de Jesus, depois sob a autoridade apostólica, mas arrefeceu a partir do 4º século. Veja que há dezenas de versículos que evocam a casa como local de reunião. Assim, pois, era o costume dos apóstolos, estar em casa de irmãos, ensinando, admoestando, servindo a Deus e explicando as Escrituras. Muito bem, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a gente fazer uma análise do que nós falamos. Notem que a ênfase de Jesus era esse encontro. Veja bem, o que aconteceu lá no Éden? Vocês lembram? Deus veio andar com Adão e com Eva no jardim. Quando vem a igreja, o Senhor fala, nascerá o Emanuel, o Deus conosco. E aí você vê, no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo nas pessoas, usando-os com poder e graça. Aquele povo daquela época não entendia isso. Como é que Deus está dentro de você? Como é que pode Deus dentro de mim? Né? Deus está aqui. Jesus trabalhou essa ideia da comunhão entre os irmãos e a comunhão entre ele, o Pai, o Espírito Santo e as pessoas. Ele dizia, né? Pai, faz-nos um para que o mundo creia que enviaste Jesus. Deus faz-nos um. Então, fazendo um, sendo um em Cristo, o povo via nele
a presença de Deus. Então, a eclesiologia neotestamentária, ela trabalhou afinco essa ideia das igrejas casas. Só no quarto século que aparecem os primeiros templos. Aliás, com uma ressalva. Há um templo, que nós estudamos já ele aí, que apareceu um pouquinho antes, lá em Europa, Duros Europas, né? Na Síria, apareceu naquela época. Mas a ideia era apenas como é que chama? Agremiação. Mas em si, a igreja se fortificava de casa em casa. Aliás, gente, a palavra igreja, vocês sabem disso, ela antigamente era um verbo, né? Ela não era um substantivo. Hoje, o pessoal fala, vamos na igreja, vamos abrir a igreja, vamos fechar a igreja, vamos destruir a igreja, vamos construir outra igreja. Não. A igreja era um verbo, era convocar ou igrejar. Convocar, deixa eu botar aqui, convocar com N. Eita, que não saiu ainda aqui. Jesus. Agora saiu. Convocar ou igrejar. Onde é que uma vai igrejar hoje? Né? Na casa de fulano. Então, essa foi a ideia que Jesus trouxe com esses 3 grupos que eu mandei vocês anotar aí, e também com a expressão igreja, onde ele pregava, ok? Até aí tudo bem, gente? Tô com um pouquinho de gripe. Quem quer um pouquinho de gripe? Não, obrigada. Amém? E é sincera, é? Olha, não, obrigado. Tá certo. Pronto. Vamos então. Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Não, né? Tá muito claro, né? Perguntas. Tem Kennedy, alguma coisa? Kennedy fica ali, ó, se agitando para falar e fica se segurando. Bora, Kendi, bora. Ainda não. Ah, não? Então, bora. Então, vamos prosseguir, então. Vamos prosseguir, ok? O governo eclesiástico. Agora vai mudar um pouquinho a nossa aula, tá? Vai mudar um pouquinho o pano de fundo da aula aqui agora. O governo eclesiástico da igreja. Ao longo da sua história, a igreja se organizou em propostas de liderança, que, com o passar do tempo, designou forma de governo eclesiástico. Através do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o que nos parece plausível era uma igreja liderada pelo Espírito Santo, coordenada por um conselho de apóstolos, porém ouvindo para o direcionamento da comunidade. Havia também uma forma de pastoreio através de presbíteros, e uma organização regional de casas-cultos. Com o advento da Reforma Protestante, a partir do século XVI, as igrejas evangélicas desenvolveram maneiras de liderar que distanciava do sistema católico episcopado centralizado em um líder maior. O episcopado é uma forma de governo eclesiástico encontrada em várias tradições cristãs, onde a liderança da igreja é exercida por bispos. Na estrutura episcopal, os bispos são responsáveis pela supervisão espiritual e administrativa de uma diocese ou região geográfica. Eles geralmente são ordenados por outros bispos e são considerados sucessores dos apóstolos, mantendo uma linha de sucessão que remonta aos tempos bíblicos. O episcopado é caracterizado por uma hierarquia clara, onde os bispos exercem autoridade sobre os padres e diáconos em suas dioceses, e muitas vezes desempenham um papel importante na definição da doutrina e da governança da igreja. Para um pouquinho. Aqui estão os termos meio católicos, para você entender, porque essa é a visão que veio de lá. Agora, voltando à mesma visão, podemos dizer o seguinte: havia um presbítero por cidade. Hoje em dia, tem 10 presbíteros numa igreja. Não é errado, não. É uma forma de ver a hierarquia. Hoje, nós vamos estudar hoje ainda. Mas, naquela época, era um presbítero pela cidade. E esse presbítero coordenava as casas-cultos. Nas casas-cultos haviam os diáconos, que trabalhavam na organização social da igreja. Com o tempo, isso mudou. As pessoas começaram a chamar, ao invés de padres, pastores, anciãos, abades, párocos, e não para por aí.
os adjetivos. Nós costumamos com o nome de pastor. Até a Reforma Protestante não se falava muito, até porque a nossa Bíblia evangélica, algumas delas escreve que lá o padre João Ferreira de Almeida, ele nunca foi padre. Nunca foi padre. Aqui na tradução o pessoal colocou isso aí na época, né? Mas nunca foi padre. Ele era chamado de sacerdote. Então, sacerdote, padre, abade, guia leigo, né? Pastor. Essas nomenclaturas elas mudaram de acordo com o tempo. Em alguns locais nós chamamos de pároco ainda, mas tem igreja que é católica, as católicas é mais padre mesmo, só padre. No máximo que eles falam é pastor de almas, né? Na nossa igreja, o título é pastor. Nós temos o pastor Marcos aí, né? Eu sou pastor também aqui. Eu também sou presbítero. Lá em Nova York, eu faço parte do... Eu fui pastor, né? Em Nova York. Fui pastor em Connecticut, que é na região, na New England. E eu continuo como presbítero lá. No caso da igreja americana, eles continuam com esse costume do Novo Testamento, que é um presbítero por cidade. Eu era o presbítero de Connecticut, toda Connecticut, eu era o presbítero de lá. E assim vai. Só você entender um pouquinho. Só depois da reforma que deram a mudança aí na hierarquia, né? Vamos lá. Continuando aqui. Pessoal, tô meio gripado, desculpa aí, viu? O governo congregacional já é um pouco diferenciado. O primeiro que nós vimos, ele é episcopal, ele é mais centralizado numa pessoa. Agora, o congregacional difere um pouquinho aqui agora, né? Vamos lá. Esse sistema opera sob a direção diretamente do povo, orientado por uma assembleia de membros da igreja local. Neste modelo, a igreja toma as decisões, que é uma atitude soberana em termos de definição de liderança eclesiástica. Uma exigência é que os que decidem sejam membros plenos da igreja local e esses possuem o direito de voz e de voto. Suas decisões incluem tanto administrativa como orientação cristã. Os pastores também são submetidos a decisões deste grupo através da eleição. Apenas uma preocupação com este sistema é que, sendo os membros uma autoridade soberana, corre-se o risco de líderes locais influentes formarem blocos de interesse e assim poder haver manipulações. Com esta forma de governo, o pastor não possui autoridade plena. Ele é mais um orientador espiritual que cumpre suas tarefas de cuidado do rebanho. Embora haja evidências desse governo ter aparecido em momentos pontuais da igreja, porém eclodiu com força no século XVII, incentivando pelo puritanismo. Gente, vamos entender aqui uma coisa interessante. Há momentos que a Bíblia mostra o governo episcopal, que é um líder, que governa, e ele manda e desmanda, ele é o líder. Há momentos que ela mostra o governo congregacional. Você vê lá em Atos capítulo 6, até capítulo 6, os apóstolos eram que estavam aparecendo na liderança. Após o capítulo 6, eles elegem 7 diáconos, lembra disso? Aí torna-se um governo mais representativo. Mas o que fala no final do capítulo 6? E esse parecer, e essa atitude, como é que é? Essa atitude, vamos ler, vai, vamos ler que é melhor, peraí. Peguei aqui Atos 6, deixa eu entender melhor. Eu não quero chegar aqui, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia rapidinho. Atos capítulo 6, está na cabeça aqui. Mas eu quero ler para você ter uma melhor orientação. Atos capítulo 6. Vamos lá, olha o que acontece aqui. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, a igreja cresce, tem problema, né? A igreja grande tem problema. E os 12, aí ó, os 12. Quem? Os 11 que ficaram, mais Matias. Convocando a multidão. Quem convocou a multidão? Os apóstolos. Disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E escolhei, aí ó, já tem um governo democrático, tá vendo? Uma escolha. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Aí, 7 homens, eles já decidiram que eram 7. Mas deu poder ao povo para escolher, né? Os quais constituamos sob esta necessidade. Mas nós
perseveraremos na oração e na palavra. Este parecer contentou a multidão, olha aí, congregacional, e elegeram. Quem que elegeu? A igreja. Aí vem aqui, né, os diáconos aqui. E os apresentaram, expuseram a mão e tal, e aí crescia a palavra do Senhor. Então você vê, os apóstolos trouxeram a proposta, eles que propuseram. Chamou o povo, aconselhou o povo, elegeu. E criou um grupo representativo. Então aí você vê episcopado, você vê congregacional, você vê representativo, tá mais ou menos aí. Tem igreja que escolheu ser só episcopal, é um que está na frente, é ele que faz decisões, que é no caso dos metodistas, né? É assim, tem um bispo lá aqui, e outras igrejas que usam bispo também, falar bispo. O representativo é um grupo menor de presbitério que decide pela igreja, congregacional, a igreja inteira vai decidir. Então, essa era mais ou menos a ideia que se surgia naquela época. Ok, a parte 3. Aí vem o representativo. Ó. No sistema de governo representativo, de um conselho é indicado pelas assembleias de membros que os representa. Agora, aqui já a igreja escolhe algumas pessoas que representam diante da liderança. Aí, mais ou menos como está em Atos lá. Portanto, é um sistema que emana do povo, mas com um grupo menor que é representativo e, em nome dos membros, tomam várias decisões. Mesmo assim, há situações que só decidem através da Assembleia Geral de membros. Por exemplo, a decisão de aprovar um pastor local vem da indicação do presbitério ou presbíteros. Todavia, essa decisão de ser aquela pessoa, o pastor local, não compete ao presbitério, e sim ao voto da maioria. Por outro lado, uma vez eleito, o pastor terá que lidar com o conselho, que, em termos de liderança eclesiástica, é maior que a autoridade pastoral, inclusive nas decisões administrativas. Da mesma forma que os congregacionais, os presbiterianos são frutos do movimento puritano. Lembrando que o puritanismo, né, era um movimento que clamava por representação no governo. Eles não queriam mais monarca, queria que um grupo pudesse responder pelo governo, pelo país. Agora, episcopal. Este é o mais conhecido como governo centralizado. Nesse sistema, os ministros principais da igreja são os bispos. Segue-se uma hierarquia onde outros ministros são presbíteros, evangelistas e diáconos. Um dirigente exerce uma liderança mais ampla. Assim como nos congregacionais, nesse sistema episcopal, o povo tem voz e voto. Também há a presença do presbitério. No entanto, a assembleia de membros, na maioria das vezes, é convocada pelo pastor para corroborar ou impedir uma decisão pastoral. O presbítero funciona como um conselheiro do pastor, nas questões espirituais, disciplinares de correção. Já os diáconos auxiliam na parte administrativa. O colégio episcopal é o responsável pela gestão do sistema. Então, aí você vê que, já no episcopal, ele é muito mais centralizado que os outros, embora ele reconheça que há os outros órgãos. Então, vamos separar aqui. Deixa eu pôr no chat aqui de novo, para fazer um resumo para vocês, ok? Anote aí. Episcopal. Episcopal é o centralizado. Centralizado, ok? O representativo é um grupo menor que responde pelo grupo maior. Nesse caso seria o maior. Nesse caso seria o micro responde o macro. E o governo congregacional, o povo ou a assembleia tem maior poder. Congregacional. Então, o episcopal, ele está centralizado em um homem. Eu vou dar um exemplo. Igreja Universal.
é o bispo Macedo que faz lá, ele manda, ele tem um conselho, ele tem um grupo que deve andar com ele para tomar decisão, mas ele que dá. Valdomiro Santiago, né? E a bispa Francileia, ele também é episcopal, né? R.E. Soares é episcopal. Já as Assembleias de Deus é representativa. Lá tem líder, claro, tem o pastor presidente, mas ele está sujeito a um conselho de pastores ligado à convenção, né? Tanto estadual como nacional. Então, ele não chega fazendo sozinho. O pastor não sai fazendo tudo sozinho. Ele tem um grupo que ele responde. E o congregacional, ele vai entrar mais para decisões maiores. Vamos supor, nós vamos comprar um som novo para a igreja. Eu não preciso consultar a igreja para isso. Eu reúno com meus conselheiros lá de uma junta diaconal administrativa menor. Eu não sei como é que chama na Bet Shalom, mas uma junta de diretoria, no caso. Aí eles decidem comprar uma cortina ou um sim para a igreja. Mas aí nós vamos construir um templo. Vai comprar um terreno de 3 milhões. Aí não compete mais a esse grupo, compete ao congregacional. A igreja vai ser convocada para decidir. Em casos normais, existem casos diferenciados que eu não vou entrar aqui, até porque eu não quero nem elencar nada da igreja local aí, estou falando do modo geral, tá? Do modo geral. Então, esses 3 grupos que são, né, representativos, né? E tem aquele... Alô? Ai, Jesus. Tudo bem aí? Sim. Tá bom. Então, é isso aí. Eu pensei que eu tinha saído do ar, vocês estavam conversando que eu tinha saído do ar. Mas tudo bem. Esses 3 grupos, esses 3 governos são os mais comuns, né? Os mais comuns. Vamos abrir agora aí para a pergunta e participação de vocês aí. Ele vai comentar. Pastor, vamos falando sobre as comunidades cristãs do primeiro século, que a gente sabe que eles eram muito diferentes entre si. Quando foi e o porquê de existir toda a organização e hierarquização para a Igreja Católica? Por que se fez necessário? E como isso modificou profundamente o nosso entendimento hoje de como se organiza a igreja